Vamos lá, primeira coisa, com relação às sessões, a gente vai ter as seguintes sessões. A sessão que a gente vai avaliar é a sessão asiática. Ela acontece das 20 horas e vai até as 3 horas da manhã. Vamos fazer nossas marcações, avaliando máximas e mínimas. Qual o objetivo de fazer essa marcação? O objetivo principal é ver se há manipulação dessas sessões. Segundo ponto é na sessão de Londres a gente operar. Como é que a gente opera na sessão de Londres? Eu gosto de operar das 8 horas até as 13 horas no máximo. Certo? E como é que a gente vai operar? Manipulação da sessão asiática. Então, esse aqui é o principal objetivo. Certo? Com relação às sessões. Mas lembrando que aqui a gente tem que ter um padrão. Qual é o padrão? O padrão é o seguinte. É avaliar também o time da operação. Por exemplo, HTF a gente chama de High Time Frame, ou seja, o time frame maior, que no caso é o de 15 minutos que eu utilizo para estar operando. E eu tenho o LTF, que é o de 1 minuto. No caso, é o time frame menor, o da confirmação. Então aqui eu tenho uma direção clara, no caso, e aqui eu tenho confirmação, certo? Quando eu paro de observar esses dois aqui, eu vou avaliar, por exemplo, as paridades. Quais são as paridades que eu vou estar operando aqui? Bem, as paridades que a gente vai estar observando nessas sessões são as paridades do Euro USD, GBP USD e USD JPY. Mas lembrando que as principais são essas duas aqui, onde o foco vai estar nelas. Certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor só dela. Não consigo. Tá perfeito, então. Por mais que eu tenha marcado todas, as principais que a gente vai estar utilizando é o euro dólar e o GBP USD, essas duas aqui, certo? Tá, vamos ver aqui. Primeira coisa, marcando as sessões, certo? Só a título de curiosidade, olhem, observem se quando vocês clicam aqui em cima, que é o fuso horário, vai estar igual, que no caso tem que ser o UTC 3 São Paulo, para poder a configuração estar correta. Então aqui a gente vai marcar o começo da sessão asiática, começa das 20 horas da noite e vai até as 3 horas da manhã, nesse caso aqui. E aí o que é que eu faço? Eu vou marcar as máximas
ASEAN Session High e ASEAN Session Low. Então aqui eu tenho minha marcação, certo? Para o dia 25. E eu vou fazer isso em ambas as paridades, tanto no euro quanto no GBP. Ok. Então, feito isso aqui, eu posso tirar essa marcação, posso tirar essa outra. Eu já sei que até aqui foi as máximas das sessões. E aí eu vou marcar simplesmente o horário. Qual horário? O horário da operação, das 8 horas da manhã até as 13 horas da tarde, que é mais ou menos o horário que a gente avalia. Tendo em vista isso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, manipulação da seção asiática, certo? Qual o principal objetivo? Manipular a seção asiática. Isso aconteceu? Aconteceu, manipulou para cima. Qual o viés que a gente vai ter? Quando o preço manipula para cima, a gente tem um viés direcional de queda, certo? Então o preço manipulou, ele vai ter que voltar para começar a subir de novo. Só que o preço simplesmente subiu e não voltou mais. Então, tendo em vista isso aqui, nesse dia, a gente não teria o que fazer. A gente pode também fazer a mesma coisa voltando dias atrás. No caso que foi na segunda, vamos voltar para a gente ver. Vamos voltar vamos começar aqui da segunda-feira do dia 18, só no euro. Vamos marcar novamente das 20 horas até as 3 horas da manhã. Simplesmente a gente vai vir aqui, marcar daqui para cá. Certo? Marquei das 20 até as 3, a máxima e a mínima da seção asiática. O preço simplesmente vai e manipula para cima. O que é que eu observo? Primeira coisa, o preço manipulou? Sim, ele manipulou. Como é que ele manipulou? Manipulou para cima. Quando ele manipula para cima, a gente quer tentar pegar algum movimento de mitigação, que a mitigação é o preço voltar até a região de desconto. Lembrando, eu não tinha explicado nada sobre isso, mas quando eu traço, normalmente eu vou traçar essa FIBO, que a gente deixa só as configurações. Quais são as configurações? Aqui, ó, deixa só o 0, o 1 e o meio, certo? E aqui a gente faz o seguinte: tira os preços e deixa somente os níveis. Antigamente tinha o fundo aqui, ó, que ficava assim, a gente também tira o fundo, que aí fica branco, clarinho, ok? Dá um ok. Tudo que está em cima se chama de prêmio. Ou seja, é uma zona que está cara, é uma zona de venda. Tudo que está abaixo se chama de desconto. Tendo em vista essas métricas aqui, a gente vai avaliar isso dessa forma. Então o preço pegou e manipulou para cima. Se manipulou para cima, manipulou as Session High. A gente quer vender até o preço chegar em alguma região dentro desse cara. Então, teoricamente aqui, o que é que a gente tem que avaliar?
para a gente poder vender vai ser uma mitigação. Venda até onde? Até a região de desconto, porque aqui está caro. Eu vou vender até chegar nessa região, que é para o preço voltar a subir novamente, que seria esse viés aqui, ó. Manipulou as R$7, temos o viés de venda para aqui embaixo da entrada de confirmação na compra também. Tanto vai ter que ser uma entrada de confirmação aqui, quanto aqui. Qual a diferença? Que a entrada de confirmação ela é dada no high time frame, no low time frame. Então aqui a gente vai ter o seguinte, eu vou colocar aqui, por exemplo, HTF é o direcional barra o LTF, high time frame, low time frame. Sempre as entradas vão acontecer no low time frame, quando virar a tendência principal. Então, por exemplo, aqui foi dia 18, então eu vou colocar no minuto, vou jogar no dia 18. E a gente vai avaliar agora, tendo dentro dessa característica aqui. Então vamos lá. O preço aqui em cima, simplesmente ele subiu. Ó, subiu aqui, ó. Chegou até essa zona. Caiu e deu uma entrada de confirmação. Por quê? Porque aqui a gente tem um choque dessa estrutura e que realmente o preço foi e manipulou a mínima. Quando ele manipula a mínima, ele deixa regiões aqui em cima para a gente avaliar. Por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem o prêmio discount, que a gente utiliza da Fibonacci ali em cima, a gente vai utilizar ela aqui para ver se a gente está vendendo num preço caro ou barato. E aí quando a gente joga ela aqui, a gente consegue avistar o seguinte, que a gente tem a possibilidade de vender dentro dessa zona, que é uma entrada de confirmação, e tem a possibilidade de vender um pouquinho mais abaixo. Então normalmente essas entradas aqui estão pagando 20 pontos de fator risco-retorno de stop, e aqui estaria pagando 16. Então qualquer POI aqui acima estaria válido a nossa venda. Então se a gente pega e adianta, abrange um time frame maior, como por exemplo todo esse aqui, ó, significa que daqui para cá daria 20 pontos, a gente venderia tranquilamente, para não ficar um stop tão curtinho. E aqui a gente levaria até a primeira região do POI de 15 minutos válido, da análise de 15 minutos válida. Então aqui se a gente vendeu ali, a gente levaria até essa região aqui, ó. Fator risco-retorno 6R. Pode manipular Ásia, Shanghai 6R. E aqui embaixo a gente estaria esperando também o direcional de compra. Então o preço caiu, ó. Ele teria que vir fazer uma manipulação de sessão para a gente comprar. Aqui era 11,16. Ó, o preço ele subiu aqui, caiu, subiu aqui, caiu, subiu aqui, caiu de novo, tá? Então, por exemplo, aqui ele quebrou uma região, a gente teria uma zona de compra mais ou menos por aqui, com a mesma leitura de preço aqui, ó, configurada, certo? Então, por exemplo, aqui a gente teria essa compra. Tomaríamos um stop. Seria um stop bem curtinho, mais ou menos.
take estaria mais ou menos por aqui, ó, dentro dessa região aqui de favela e gap, o preço foi e caiu. Então nesse dia a gente teria um stop e um take, certo? Terminaria 1 a 1 com saldo de 5.6R. Quando a gente vem para o dia 19, a gente vai avaliar também a mesma coisa, como é que faz, das 20 horas até as 3 horas da manhã. Marcaríamos o HTF e o LTF, ou o HTF e o LTF não, a seção, a máxima da seção asiática e a mínima da seção asiática. Jogaríamos no lower time, nesse caso aqui, ó, a gente colocaria das 8 até as 13 horas. Dentro desse contexto traçaríamos o prêmio discount e avaliaríamos aqui o seguinte. Bem, aqui ainda restaria a possibilidade do direcional, vim mitigar aqui para a gente comprar e levar até em cima. Aqui em cima a gente queria uma venda, porque o preço estaria caro. Então aqui a gente tem a zona de prêmio, aqui embaixo a gente tem a zona de desconto. Então, dentro desse contexto, a gente queria procurar venda na parte superior e compra na parte inferior. Era só jogar aqui dia 19, a partir das 8 horas. Ó, o preço teria que perder uma estrutura do lower time frame para a gente poder querer comprar. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele perdeu região, certo? Choque. Só que não daria para comprar porque aqui não estaria dentro da zona de desconto também, estaria dentro da referência maior, dentro de uma zona de prêmio. Então eu não queria comprar nessa zona, mesmo que eu traçasse até aqui em cima, o preço não voltou, então não deu oportunidade de entrada por confirmação. E quando o preço chega aqui em cima, ó, ele simplesmente sobe, já tem passado do horário e não dá para negociar no dia 19. Então quando a gente vai para o dia 20 no automático, a gente tem a seguinte configuração. Dia 20, a gente tem aqui, ó, das 20 horas até as 3 horas da manhã. E aí, quando a gente tem esse viés, a gente tem, por exemplo, aqui das 8 horas da manhã até as 13. Quando a gente joga no LTF, que ali estava o HTF, que é os 15 minutos, o preço manipulou a seção asiática para cima um pouquinho e depois manipulou a seção asiática para baixo. Então ele fez o viés de preço, tanto para cima quanto para baixo. O que é que a gente queria? Bem, primeiro que dentro dessa zona aqui a gente queria trabalhar uma venda, certo? Por quê? Porque aqui é uma zona de prêmio. E aqui a gente queria trabalhar uma compra porque aqui é uma zona de desconto.
Tendo em vista isso aqui, que a gente traçou o prêmio discount e já configurou visualizando isso aqui, certo? Isso aqui normalmente a gente faria no HTF, ó. Essas marcações a gente faria no HTF para visualizar isso aqui de forma mais nítida e clara. Então, dia 20, traçamos a máxima e a mínima da seção asiática, vimos que manipulou para baixo, manipulou um pouquinho para cima, depois para baixo. Traçamos o prêmio discount para ter mais ou menos noção da referência. Depois disso, a gente joga no, que era o HTF, a gente joga no LTF. Jogando no LTF, a gente vai ter as configurações. Quais configurações? Primeiro, aqui o preço rompe uma estrutura, certo? Quando ele rompe uma estrutura que a gente vai observar, ele volta e depois ele não consegue romper mais essa região aqui. Rompeu, mas ele não consegue dar continuidade nos rompimentos, então ele volta e rompe a região superior. Então aqui a gente tem um fake boys, não rompeu a estrutura, foi um movimento fake e simplesmente subiu e rompeu um short. Então, a partir desse momento que o preço vai perde característica da última região de topo, significa que ele vai querer começar a subir. Então, a gente também tem o traçamento do prêmio discount aqui de baixo, já que a gente está numa zona de desconto. Dentro dessa região aqui, a gente vai avaliar uma região dentro dessa região para tentar elevar o preço até a zona de prêmio, que é onde a gente quer sair da operação, certo? E aí o preço simplesmente, quando a gente faz isso aqui, a gente avalia o seguinte, que aqui a gente tem um fundo, ou seja, uma liquidez de preço. Tendo essa liquidez, está abaixo dessa região, eu posso simplesmente traçar uma zona de prêmio discount. Aliás, uma zona de prêmio discount não, posso simplesmente traçar um POI, um ponto de entrada nítido aqui, e entrar com uma compra. Nesse caso eu tracei esse fundo aqui com essa região aqui para tentar entrar numa compra. Então a gente teria uma compra mais ou menos aqui, um stop de uns 22 pontos e um take profit mais ou menos lá em cima na região de prêmio deste camarada aqui, certo? Vamos colocar no HTF para a gente avaliar isso aqui direitinho. Ó. Então a gente teria uma zona de saída a princípio aqui, dentro desse camarada, ou dentro do Fair Value Gap desse cara aqui. Então seria uma entrada que teria um fator risco-retorno de 9 vezes o fator 9R, fator risco-retorno. Então avaliando isso aqui, a gente tem aquela entrada totalmente nítida aqui. 22 pontos de stop para 212 pontos de take, 9.6R. Entrei na região de desconto, saí na região de prêmio. Lembrando que esse movimento que a gente pegou aqui foi uma mitigação. Até agora não me lembro que a gente pegou nenhuma movimentação que não fosse mitigação. Vamos olhar dia 18. Ó, dia 18 também foi uma movimentação de mitigação de preço. Certo? Vamos tentar avaliar dia 21. Dia 21, a gente teria mais ou menos aqui a 10,20 até as 3. Então aqui a gente tem a máxima da seção asiática. A gente tem a mínima da seção asiática. Tendo em vista isso aqui, a gente percebe que o preço manipula para cima, depois manipula para baixo. Por exemplo, como essa daqui,
e vai até as 13 horas mais ou menos aqui. Tá. Então, tendo esse viés, a gente simplesmente vai avaliar o seguinte: ó, preço manipula a seção asiática para baixo, Asia Session Low, já tinha manipulado um pouquinho para cima. A gente tem o seguinte: traça Premium Discount, a gente vai ter de novo aquela mesma configuração, zona de prêmio aqui em vermelho que a gente quer vender, zona de desconto aqui, a gente quer comprar aqui dentro desse cara. Tendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte: Premium Discount, a gente vai para o time frame que a gente analisa, no minuto no caso. Chegando lá, a gente vai ter o seguinte, ó. Nessa configuração aqui a gente vai ter uma entrada. Por quê? Porque o preço chegou dentro da zona de prêmio que a gente queria procurar uma venda. Ó, aqui ele perde, quebra no caso, essa estrutura aqui que a gente chama de boys, e ele não tem força para renovar essa máxima aqui, ok? Que no caso seria, ó, nesse caso aqui, considerando aqui, a gente teria isso aqui, ó, choque embaixo e boys em cima. Não renovou a máxima, não conseguiu renovar a máxima, perdeu o fundo, que eu já posso considerar como um choque, e aí o que é que acontece? O preço vem aqui novamente testar. Como é que ele testa? Ele vem testar a região para ver se realmente essa região é válida de venda. E aí o que é que eu tenho aqui? Tenho o traçamento novamente de outra zona de Premium Discount para avaliar se esse ponto aqui é um ponto nítido de venda. Então onde é que a gente tem liquidez? A gente tem liquidez aqui, ó. Certo? Tendo liquidez aqui, obviamente, a gente tem um Fair Value Gap acima dele. Tendo esse Fair Value Gap, que é uma zona de buraco entre esse candle de preço e o preço não tinha voltado a testar, então lógico que a gente teria uma venda aqui para suprir essa ineficiência de preço e que jogaria o preço lá para baixo. Então aqui a gente volta novamente no time frame para ver a região de take profit dessa zona. Então, por exemplo, se a gente joga no 15 minutos, o time frame que a gente estava avaliando, a gente logo veria que dentro desse cara a gente teria esta venda com mais ou menos um take previsto aqui no carinha. Ó, se eu vender aqui, eu não sairia aqui. Eu poderia sair nesse Fair Value Gap aqui, ó. Poderia sair nesse alvo, ou poderia sair nesse alvo aqui embaixo. Tanto faz, mas de toda forma seria um take muito bem nítido. Então é isso aí, a gente falou sobre as sessões, falou sobre o prêmio de desconto, falou sobre o LTF e o HTF, falou sobre o direcional e mitigação. Essa entrada aqui foi uma entrada de direcional. A gente teria o direcional, certo? E não deu para pegar a mitigação, porque no horário da mitigação que a gente estaria aqui, já teria acontecido, então só teria o direcional. Esse tipo de trade aqui é bem mais eficiente, mais prático de estar executando do que o viés de mitigação. Porém, todos os dois são importantes. Então aqui a gente tem o direcional nesse dia, no dia 20 a gente tem o preço mitigando, ou seja, isso aqui é uma mitigação. Por quê? Porque aqui a gente teria o seguinte, ó, avaliando manipulação do Asia Session Low,
No segundo ponto, aqui a gente mitigou uma compra e a gente tinha um viés direcional de venda, certo? Que por mais que a gente tivesse o viés direcional de venda, não aconteceu. Se a gente parar para avaliar no dia 20 aqui, por exemplo, no lower time frame, que é o time frame de 1 minuto, esse viés direcional aqui ele não aconteceu de maneira alguma. Por quê? Porque quando o preço chegou lá, ele não teve quebra de estrutura para venda, não quebrou, não quebrou, não quebrou, não quebrou e estourou para cima. Não houve quebras para baixo. Então aqui simplesmente o preço foi e esticou para cima. Já que para mitigação, ó, o preço confirmou. Então é isto aí.